Você sabe em que tempo foi formada a Bíblia? Como ela foi formada? Quais são as suas linguagens? Quem foram os seus autores? Não! Vamos descobrir juntos. Você está no Conhecendo as Escrituras. Após a fundação das primeiras cidades, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, não demorou muito para surgirem as primeiras civilizações. A Mesopotâmia foi o berço das primeiras grandes civilizações, e entre os rios Tigre e Eufrates emergiu a civilização suméria. Os sumérios são reconhecidos como o primeiro povo a criar uma civilização. Contudo, a civilização suméria não possuía um governo central. As cidades sumérias eram autônomas e organizadas em cidades-estado. Estas cidades começaram a crescer e, como consequência, a administração da cidade se tornou muito complexa. E foi neste contexto que surgiu a escrita. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, os homens passaram a escrever fazendo uso da pictografia, que é a arte de fazer registros com o uso de imagens. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, enquanto os egípcios faziam uso dos hieróglifos. A escrita cuneiforme era registrada em tábuas de argila, e seus principais usos eram nos registros contábeis, comerciais e de propriedade, que eram fundamentais para a administração da cidade. Caso se desejasse guardar por muito tempo os registros feitos em tábuas de argila, estas tábuas deveriam ser assadas em fornos e assim os registros poderiam resistir ao tempo. Séculos depois, os egípcios passaram a fazer seus registros em papiros, que são como folhas de papel feitas a partir da fibra da planta papiro. O uso de pictogramas como forma de registro escrito tinha várias limitações. Um dos maiores entraves para o uso dos pictogramas era que ele servia muito bem para registrar assuntos simples, mas seu uso em assuntos complexos era bem limitado. O número de imagens que deveriam ser decorados para conseguir se comunicar era enorme, o que tornava a escrita por meio de pictogramas restrita basicamente a escribas e sacerdotes. Foram necessários séculos para conseguir decifrar o que os pictogramas egípcios tinham a nos dizer, e a descoberta de seu significado se deu por pura sorte, que se deu quando um oficial do exército de Napoleão estava construindo um forte no Egito e se deparou com a Pedra de Roseta. Neste bloco de granito está registrado um decreto do faraó Ptolomeu V. Este decreto estava escrito em forma de hieróglifo, transcrito em demótico, que era uma escrita egípcia simplificada de uso do dia a dia, e por último em grego. E assim, a partir do grego foi possível descobrir o que aqueles sinais misteriosos realmente significavam. A evolução da escrita levou à criação dos alfabetos fonéticos. Assim, as palavras deixaram de ser representadas por ilustrações e passariam a ser representadas por signos, que representariam uma certa unidade de som. Isso tornou a escrita mais fácil e acessível, facilitando a comunicação. Mas mesmo assim, a escrita permaneceria por séculos restrita às elites letradas. A invenção da escrita certamente foi um dos mais importantes avanços da humanidade. A partir desta invenção, o homem poderia deixar a marca de sua existência registrada. Seus feitos e descobertas, sua cultura e suas leis, agora lutariam contra o tempo, que a tudo consome, tentando ecoar sua história pela eternidade. Você está com o programa Conhecendo as Escrituras. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto sobre a formação da Bíblia. Você sabe como foi feito a Bíblia? Quem foram os seus escritores? De quanto tempo surgiu? Quais são os materiais? Hoje você vai descobrir. E para nos ajudar a descobrir essas informações, conosco o pastor João Carlos. Pastor João, boa noite. Ô, irmão Anderson, boa noite. Que prazer, não é? Nesse novo design desse programa, Conhecendo as Escrituras, para satisfazer não somente a curiosidade, não é? Porque às vezes a gente tem uma Bíblia na mão, mas a gente não sabe, poxa, como que isso aqui chegou? Você sabe que tem muita gente que questiona ela. Diante desse tempo hoje avançado, questionam a sua questão literária, seus erros, seus desacertos, seus desencontros. O que a Bíblia tem a nos dizer acerca dela?
Eu creio que vai ser de muita bênção, Anderson. Um prazer estar aqui. Como se deu a formação da Bíblia? Foi um processo. A Bíblia teve um processo de 1.500 anos. 1.000 anos o Antigo Testamento e de 500 anos o seu Novo Testamento. E para que isso tudo fosse redigido, ela foi passando por processo de avaliação durante o seu tempo. Tanto o Antigo, não tanto o Novo, mas o Antigo. E lá no Concílio de Jânia, no ano 90 até 107 depois de Cristo, é quando se fecha o cânon do Antigo Testamento. Este Concílio de Jânia, ele não é tanto aceito pelos católicos romanos, senão por nós protestantes. E esse concílio teve uma coisa muito importante, por quê? Porque Jerusalém tinha sido destruída e estava se perdendo a cultura, o livro, a língua. Então esse concílio se ajuntou nessa cidade chamada Jânia, e de ano 90 até 107 eles reformularam todo o Antigo Testamento. E neste formular eles não aceitaram a Septuaginta, que era a transliteração do hebraico e do aramaico para o grego. Só aceitaram documentos aramaicos, hebraicos e aramaicos. Então, 1.000 anos, Antigo Testamento. 500 anos, Novo Testamento. Sendo que lá, não é em Cartago, 300, quase no ano 400 depois de Cristo, nesta cidade de Cartago, é que se fecha o cânon do Novo Testamento. Quer dizer, cânon, aqueles livros que foram inspirados. Então, a formação, irmão Anderson, de Antigo e Novo Testamento, 1.500 anos. Você aí pode conhecer um pouquinho sobre como foi esse processo da formação. E quem escreveu, né? Quem foram os autores que escreveram ali, tiveram esse processo da escrita? Olha, no Antigo Testamento, aqueles 5 primeiros livros se dá autoria de Moisés. E também se dá autoria a Moisés o livro de Jó. Porém, Jó, durante o processo literário, ele passou algumas adaptações. Talvez você fale assim, mas ele não sofreu com a questão da inspiração? Não, a inspiração já estava ali. Simplesmente se adaptou. Então, o Pentateuco, Moisés, junto com o livro de Jó. Então, o primeiro escritor é Moisés. Depois, os sacerdotes. Sim, os sacerdotes levitas, eles trabalharam muito com a questão da escrita. Depois vieram os cronistas. Não tem no livro lá, 1ª e 2ª crônicas? São os cronistas, aqueles que faziam as crônicas, as histórias. Outros, os escribas, nos dias de Esdras. Esdras era um escriba. Quem mais? Os profetas e os reis. Isto é o Antigo Testamento. Então vamos lá. Quem escreveu o Antigo Testamento? Moisés, os sacerdotes, os cronistas, os escribas, os profetas e os reis. Este é o Antigo Testamento. Novo Testamento, os apóstolos, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os apóstolos Pedro, Tiago, Paulo. E aí você vai ver em algumas cartas, por exemplo, como carta de Romanos, lá no finalzinho da carta, assim, eu, Técio, escrevi. Então, Paulo ditou e Técio escreveu. E também na segunda epístola de Pedro, você vai ver lá Silas, não é? Que escreveu a carta de segundo Pedro. Então, são esses os autores, irmão Anderson. Moisés, o sacerdote, os cronistas, os escribas, os profetas e os reis. Os evangelistas, os apóstolos. Você pode perceber aí que há vários escritores que puderam compor os escritos da palavra. Quais foram as línguas escritas? Esse também é um processo. Porque Moisés, ele vai receber 2 culturas. Moisés nasce no Egito e do seu nascimento até os 40 anos, toda a influência egípcia. Aí vai ter os hierógrafos, não é? Aquelas coisas escritas nas paredes, imagens. Esta era a forma de se conversar e de se comunicar e de se escrever. Mas era muito pobre, era muito rústico ainda aquela forma. Embora o Egito era grande, não é? Era a potência daquele mundo. Então ele recebe a influência egípcia e depois, quando ele mata o egípcio, ele se muda para, não é, as terras de Canaã, foi para Midian.
e mais 40 anos. Então Moisés recebe a influência, tanto egípcia como cananita. Então são daí que vai nascer os dois primeiros idiomas das Escrituras. Pode ser egípcio ou pode ser cananita. Agora, não se sabe porque não se tem nada disso. Então a Bíblia é um processo que foi sendo, não é escrito, reescrito, escrito, reescrito, escrito. Não se tem mais esses documentos. Os documentos mais antigos foram encontrados agora em Qumran, não é? Quando uma história fantástica, você pode procurar isso daí, quando dois beduínos ficavam andando, jogou uma pedra lá numa caverna e se ouviu um quebrar de pote, pô! Eles ficaram curiosos quando foi lá e tinha encontrado, não é? Escritos mais antigos das Escrituras. E interessante, que se você pegar aqueles escritos e olhar para essa Bíblia, você vai se impressionar. Quer dizer, o mesmo que está lá, está aqui. Amém? Então a língua, as primeiras línguas são chamadas de antigo egípcio ou antigo hebreu. Chama-se paleo-egípcio ou paleo-hebreu. Esses são os primeiros. Existem algumas coisas ainda, resíduos de pedaços de materiais daquele tempo, escrito nesta língua, em paleo-hebreu, que é o hebreu antigo. Já na corte de Salomão, Salomão vai ser o rei que vai assentar, não é, sobre o país em um tempo de paz. Já não havia, ele se torna o homem mais sábio da terra. Não existiu. Jesus falou assim, só existe um que é mais sábio que Salomão, que é Jesus. Dentre os nascidos de mulher, não houve um homem tão sábio como Salomão. E ele então agora vai fazer com que o hebreu comece a sair daquilo que era o antigo hebreu, porque tinha muita coisa do cananita, do cananeu dentro da língua hebraica. Então o hebreu foi purificado nos dias de Salomão. Por isso que você vai ver os cronistas. Quer dizer, os cronistas, todos eles pegavam esses documentos antigos e traziam para a linguagem moderna. Então, primeiro os palhos, egípcio e hebreu, depois o hebreu purificado. Mas aí o povo foi levado cativo. Foi para a Babilônia. E lá eles aprenderam o aramaico. E este aramaico que era a língua que Jesus falava. O aramaico galilaico, quer dizer, com o sotaque da Galileia. Então, a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita nestas línguas antigas, egípcia e cananeu, o antigo hebreu, o hebreu e o aramaico. E o Novo Testamento, escrito no grego que nós chamamos de koiné. Porém, a palavra koiné é uma palavra, não é um idioma. Koiné não é uma escrita, nem um dialeto. É uma palavra que significa comum. Nos dias que Jesus viveu, havia 5 gregos falados no mundo. E dentro desses 5 gregos, 3 foram utilizados para escrever as Escrituras. O grego jônico, o grego ático e o grego ptolomaico. Então, quando você fala assim, grego koiné, então é comum entre as pessoas simples, os artesãos, as faxineiras, falarem o grego jônico. Então, é comum a eles falarem. Por exemplo, você vai falar assim, um grego ático é comum entre os cientistas, entre os poetas, entre os escritores, entre os filósofos, falarem o grego, não é? Que é o grego ático, que já é um grego polido. E agora o ptolomaico, que só tem um livro escrito neste, que é a carta de Paulo aos Romanos, não escrito por Paulo, mas escrito por Técio. Ele escreveu num grego jurídico e político, que é o grego ptolomaico. Então foram nestas línguas que todo este livro foi escrito. Você pode perceber aí como foram as línguas e todo o processo vem formando Bíblia, a Escritura. E como é que foi o processo de material? Qual foi o material que eles utilizaram? Como é que era o material daquela época? Então, tudo começa com as pedras, não é? As pedras começaram a receber as suas gravuras. Depois o homem foi se adaptando, eles criaram os tabletes de barro. Esse tablete, ele chama-se ostrarca. Então, eles faziam o barro, colocavam em uma forma, colocavam ali, e antes dele ficar totalmente duro, eles iriam lá e escreviam, aí ele colocava no forno, assava aquilo lá, e aí ficava a escrita gravada ali. Então esses são os primeiros materiais, até que surgiu o papiro, lá na cidade, não é, da Fenícia, e lá justamente foi tirado esta palavra papiro. Papiro era um junco,
dado junto às águas ribeirinhas, se tirava da ilha e passava por um processo. Um processo que levava a ilha a ter uma folha, só que era um papel muito débil. Já no Novo Testamento se usava muito o couro do animal, que era o pergaminho. Então, pedras, tabletes de barro, chamado ostraca, não é o papiro e o pergaminho. Até vir já depois aí com o primeiro papel chino, que eram os chineses que fabricaram, não é, que transformaram isto e fizeram a celulose e o primeiro papel, e esse papel chino chamava-se ordinário. Até esse então. Quer dizer, que nenhum desses escritores tiveram o prazer de pegar um papel como esse aqui. Eram outros tipos de materiais. E nós estamos chegando no nosso final do nosso programa. Você pode conhecer como foi a formação da Bíblia, as suas línguas, o seu material que foi utilizado, os seus escritores. Fique conosco. No próximo programa você vai continuar, junto conosco, a desvendar os mistérios da Bíblia Sagrada.